O último nome da lista. Capítulo 1. A casa e o testamento. A chave rangeu no miolo da fechadura como se um animal velho resmungasse lembranças. Isabel girou devagar, medindo o gesto como quem mede a própria respiração, e a porta do apartamento de Alina abriu-se com um suspiro que não era o da madeira nem o dela, era o da casa. O corredor cheirava a verniz antigo, poeira e tabaco frio, uma mistura que sempre lhe lembrará a tia-avó, palavras ditas pela metade, copos esquecidos ao lado de pilhas de livros e aquele humor que os reclusos inventam para não admitirem solidão. Fechou a porta atrás de si, sem coragem de acender a luz, e ficou um instante apenas escutando. As casas de gente que partiu têm um som próprio, estalos miúdos da estante, uma janela que bate de leve, o silêncio de quem segura a respiração para ver se alguém volta. Foi até a janela da sala e abriu as cortinas com cuidado, como se o tecido pudesse reclamar. O cinza da tarde entrou em lâminas finas, cortando a poeira suspensa e revelando o cenário de sempre, intacto, livros ocupando a sala como mobília, caixas empilhadas sem lógica aparente, a máquina de escrever coberta por um lençol bordado à mão e, no centro, a mesa larga, pesada, com marcas de xícaras e cicatrizes de caneta. Em cima dela, um envelope pardo com o nome de Isabel datilografado numa fita que devia ter sido guardada décadas atrás, para a última das Duarte. A última. Isabel sorriu sem humor, como sorri quem reconhece uma provocação da família. Abandonar o próprio sobrenome fora uma ideia que cultivara por anos, parecia um peso antigo, um casaco sempre fora de estação. Agora, lido assim, em alto relevo na fita negra da Olivetti, parecia mais um veredito do que uma piada. Aproximou-se da mesa como quem se aproxima de uma fotografia de crime. Havia ali, além do envelope, um cinzeiro com 3 pontas de cigarro alinhadas como sentinelas, um copo com uma lâmina de água já esverdeada e uma pequena estatueta de São Jerônimo. Alina gostava de santos que escreviam. Isabel passou a palma da mão pela madeira, como fazia a menina, e sentiu no toque algo que não era apenas textura, as manhãs em que a tia batia as teclas com raiva e doçura alternadas, o som de chuva forçando a janela, a risada que vinha depois de um xingamento contra um parágrafo que não obedecia. Sentou-se. A cadeira cedeu 1 milímetro, reconhecendo o corpo que, em outra época, ocupava aquele espaço para brincar com carimbos e selos enquanto Alina trabalhava. Agora, tudo ali parecia esperar uma continuidade que ela não prometera. Abriu o envelope. Dentro, 2 coisas, um bilhete curto e uma folha datilografada com margens milimétricas. Leu primeiro o bilhete, porque bilhetes são mais humanos que listas. Isabel, se você chegou até aqui, é porque cumpriu a parte mais difícil, voltar. Não confie no que parece casual. As prateleiras são mapas. A ordem dos papéis, uma oração. Cuidado com o que lê. O que entra pelos olhos às vezes acende o corpo. Assinado, a Isabel leu 3 vezes, ouvindo a voz rouca da tia na cabeça. A ordem dos papéis, uma oração. Era o tipo de frase que Alina diria num almoço de domingo, derrubando ênfase numa sílaba qualquer, e retomaria o prato como se não tivesse mudado de assunto. Cuidado com o que lê. A família inteira repetira isso, desde sempre, mas nunca como proibição, soava conselho, desses que vêm depois de um tombo. Virou a folha datilografada. Era uma lista. Nomes em ordem cronológica, cada um acompanhado de 2 datas e uma anotação entre parênteses. Começava com Leopoldo Duarte, 1931-1965, Mar, seguia com Hilda Gomes Duarte, 1936-1979, Fogo, Alberto, 1959-1981, Queda. Os sobrenomes oscilavam, casamentos multiplicam apelidos, mas todos eram da árvore conhecida. Isabel foi lendo, a mente fazendo ligações automáticas como quem organiza um arquivo mental.
Tio-avô que nunca conhecera porque fora cedo demais, a avó que morrera no incêndio do prédio vizinho quando ela tinha 4 anos, o primo que caíra de uma ponte num banho de madrugada. A lista avançava até nomes mais próximos. Raul Duarte, 1980-2025, Estrada. Ela leu, voltou, conferiu a data. 2 dias antes. O enterro tinha sido ontem. No parênteses, Estrada. O acidente que o arrancara num fim de tarde sem chuva. O coração de Isabel fez aquele movimento que não é surpresa, nem pavor, nem tristeza, é reconhecimento. Era impossível que Alina tivesse datilografado aquilo depois. Era mais impossível ainda que Cloto, Láteses e Atropos tivessem deixado tudo em fita. E, no entanto, a folha, fria, afirmava o que ela sempre ouvirá contado como lenda de família. O que Alina escrevia, acontecia. Desceu a lista com os olhos como quem desce uma escada de serviço em prédio antigo, segurando no corrimão, tomando cuidado para não escorregar em poeira, mas sem coragem de parar. Chegou ao fim. O último nome. Isabel Duarte, 1977-2025, 14 dias. As mãos dela, mesmo quando o corpo aprendeu a enganar sustos, ficaram geladas. 14 dias. Não havia um substantivo entre parênteses, mar, fogo, queda, estrada, hospital. Havia apenas um prazo. A tentativa de rir veio e não encontrou espaço. O corpo, esse amigo interessado apenas nos afazeres do presente, andar, comer, respirar, adiantou-se à mente e recusou-se a pensar. Ficou imóvel, o papel tremendo entre os dedos, como se ao segurar firme o objeto pudesse segurar o que ele dizia. Alina, sussurrou, não por necessidade, mas para que a sala reconhecesse a quem ela se dirigia. Isso é uma piada que você deixou para me punir por não ter vindo nas últimas 3 festas? O vento passou pelo vão da janela e respondeu com um assovio fino, desses que lembram o som de fitas de máquina se mexendo. Isabel pousou a lista, levantou-se, foi até a máquina de escrever e tirou o lençol. A Olivetti Letera 32. Verde acinzentada, coice de cavalo quando batia as teclas com força, companheira de guerra, estava limpa, lubrificada. Alina cuidava daquilo como gente cuida de gente. O rolo trazia um papel em branco já encaixado e, no rolete, uma marca de unha, como se alguém, antes de sair, tivesse querido alinhar melhor a margem. Isabel posicionou os dedos sobre as teclas, por puro instinto de quem aprendeu datilografia num curso vespertino de adolescência. Digitar seu próprio nome ali pareceu tentação. Em vez disso, bateu 2 letras sem sentido, a, e o som metálico preencheu a sala de uma nostalgia dolorida. Riu. Era melhor rir de ridículo do que chorar por destino. Vasculhou o apartamento com método de arquivista. Abriu o armário das caixas, leu etiquetas com as pontas dos dedos, mortos que não foram embora, pessoas que perdi antes de conhecer, aqueles que escreveram comigo, listas. Havia pelo menos 3 caixas assim, com a palavra que agora a assombrava. Dentro, listas datilografadas com capricho, algumas datadas, outras sem data, mas todas com a mesma simetria peculiar, as colunas alinhadas como se o mundo pudesse ser posto em ordem com uma régua. Numa delas, reconheceu o nome da avó com data do incêndio, batendo com precisão desagradável. Noutra, o nome do tio que sempre parecia escapar aos almoços, com um parênteses que dizia apenas porta. Ela nunca soube por que o tio não ia às festas. Suicídio, disseram-lhe uma vez num corredor, sem parar. Porta. Trancou, abriu. O verbo que falta às famílias para nomear o que faz doer. Voltou à mesa, a lista com 14 dias. Resolveu que a única maneira de proteger a si mesma de uma palavra em papel era tratá-la como tratava documentos que não deviam existir, num arquivo público,
Qualquer peça sem procedência vai para uma caixa chamada apócrifos até que alguém a legitime. Jogaria aquele papel em apócrifos, dobrado, guardado, esquecido num lugar alto. Antes de dobrá-lo, porém, notou algo que não havia visto. No rodapé, fora da margem, uma linha datilografada com letras mais claras, como batidas no fim da fita: quem lê, entra. O sangue dela gelou por superstição, não por lógica. Lembrou do bilhete: cuidado com o que lê. O celular vibrou na bolsa. Número desconhecido. Isabel atendeu com o automático de quem evita o mundo. Isabel Duarte. A voz era idosa, arrastada, mas nítida, como se tivesse sido treinada para dizer nomes no escuro. Quem fala? Já abriu a lista, minha filha? Desculpe. Quem é? Daniel. A pausa. Fui porteiro neste prédio quando sua tia moça ainda saía para se perder por aí. Ela me pediu que ligasse quando você entrasse e abrisse. Isabel olhou em volta, à procura de uma câmera que não existia. Como o senhor sabe que eu? Ninguém entra nessas casas para quem não lembra sem antes mexer no pacote que está em cima da mesa, disse o velho, sem deboche, como quem diz o leite ferve. E ninguém com sangue de Duarte deixa de ler o que não deve. O senhor está me assustando. A Lina sempre assusta primeiro para ensinar depois. Outra pausa. Escute. Eu só sei repetir o que me pediram. Quando ela abrir, diga que não há como parar. Só como terminar. A ligação caiu. Isabel ficou com o telefone em mãos, sentindo, no metal morno, uma confirmação que não precisava de protocolo. Não há como parar. Só como terminar. Trocou de sala com um caminhar que não era mais o dela, parecia obedecer a uma coreografia antiga. Foi até o quarto de Alina, empurrou a porta que arranhou o chão de taco, as coisas insistem em deixar marcas para que a gente não invente o passado, e acendeu o abajur. A cama estava feita com uma disciplina que não reconhecia a dona. Em cima do criado mudo, uma foto raro, Alina jovem, cabelos soltos, um vestido de festa e, ao lado, um homem que Isabel não conhecia. E no fundo, prendendo a moldura com seu peso discreto, um prendedor de papel com um cartão preso. Puxou. Isabel, escrito à mão, com a letra inclinada que a tia mantivera mesmo quando a artrite começou a responsabilizar o mundo por sua raiva. Virou. Se você estiver lendo, é porque a história te escolheu. Não temos prazos. Prazos são maneiras do tempo pedir companhia. A vontade de odiar a tia pelo gesto teatral cedeu lugar a algo mais próximo do amor, uma compreensão triste. A Alina sempre escrevera para não enlouquecer. Era o jeito que encontrara de dar nome às coisas antes que as coisas a engolissem. De volta à sala, Isabel serviu-se de água e sentou-se de novo. O apartamento tinha aquela temperatura de clínica, um frio que não vem do ar, mas do excesso de memórias sem gente. Ela, que arquivara vidas inteiras de desconhecidos no trabalho, cartas de amor que nunca chegaram, processos datilografados com a tinta que falha na última linha, fotos de família sem nomes atrás, nunca pensara que acabaria sendo documento da própria casa. A lista tentava fazer dela peça de acervo. Isso era quase reconfortante. Uma etiqueta com seu nome, uma data, o parênteses resolvido, 14 dias. Prazos são maneiras do tempo pedir companhia. Se aceitasse a companhia do tempo, talvez ele caminhasse mais devagar. Está bem, disse, em voz baixa, para o ar, vamos supor que eu seja personagem. O que um personagem faz quando lê a própria cena final? A resposta veio do teto, num estalo que ela sempre atribuíra à dilatação da madeira. Quando se viram sozinhos dentro de um enredo, os objetos aprendem a dar sinais. Isabel levantou-se, antes que o medo voltasse ao lugar habitual,
Pegou o isqueiro que sabia encontrar na segunda gaveta, Alina escondia isqueiros como quem guarda sobrenomes, e levou até a lista. Aproximou a chama do rodapé. O papel enrugou, escureceu, e a borda se tornou desenho vivo de carvão. Uma palavra ardeu. Quem? A chama subiu o lê, beijou o entra. Apagou. O cinzeiro recebeu o resto com dignidade. O coração de Isabel bateu no compasso exato de quem espera que o teto desabe. Nada. Nem simples, nem grandioso. A lista, reduzida a negros frágeis, parecia uma prova maldosa de que o real não se rende a símbolos. Ela fechou os olhos e soltou o ar devagar, como quem tira areia dos sapatos depois de um dia na praia. Nada mudou, mas o corpo agradece o gesto. Quando abriu os olhos, a máquina de escrever que ela deixara em silêncio expelia, por entre as barras, uma lâmina de papel que certamente não havia ali. Por puro reflexo, no fim, ela só nomeou mais depressa. O senhor conviveu com ela. Mais do que a família. Porque eu estava onde ela descia o lixo, onde pegava o correio, onde pedia para segurar as chaves enquanto carregava 2 sacolas e um orgulho. A família é costume, porteiro é testemunha. Um pigarro. Deu um jeito de terminar. É o conselho que ela repetia quando travava. Seu Daniel, toda história travada é um pedido de final. A ligação ficou muda como ficam mudas as cartas que chegam sem assinatura. Isabel pousou o aparelho e, por um lampejo de ódio que os vivos eventualmente dirigem aos mortos, desejou que Alina estivesse viva só para que pudesse gritar com ela. Em vez disso, foi até a estante, apanhou um caderno de capa preta com etiqueta planos de romances que não escrevi, e começou a folhear. Alina desenhava mapas de tramas com flechas, nomes, setas que voltavam para trás, datas, uma geografia de destinos. Numa página central, 4 palavras formavam um losango, ligadas por traços. Lista leitura entrada-saída. Ao lado, em letras menores, o último nome nunca é o último. É o próximo autor. Isabel riu curto. Se alguém no mundo podia transformar morte em vocação, era a tia. Sentou, enfim, e escreveu com a caneta de Alina, em papel solto, não na máquina, não na lista. Não sei se acredito. Mas sei que conheço o método. Se o método for inexorável, eu posso pelo menos escolher o ritmo. Ficou melhor depois de escrever, as frases devolvem às mãos uma função que o medo rouba. Recolheu as cinzas da lista no envelope, anotou apócrifos sobre ele e guardou numa prateleira alta, num gesto ridiculamente profissional e, por isso mesmo, tranquilizador. Depois, fechou o apartamento, trancou 2 vezes e desceu devagar, como quem deixa um quarto de hospital. No saguão, o relógio de parede marcava 3h10. O ponteiro havia voltado a andar, disciplinado, como sempre. O porteiro sentado não era o tal Daniel, era um rapaz jovem, tatuagens discretas na mão. Isabel pensou em perguntar por ele e desistiu. Sair à rua lhe pareceu avanço bastante para um dia em que se é convocada a morrer. Chovia um fino que não molha o cabelo, só a alma. Andou 3 quadras sem decidir a direção. Em cada vitrine, sua imagem devolvida lhe parecia um rascunho. Passou em frente a uma papelaria e comprou um caderno de capa dura sem pauta, azul escuro. No caixa, a moça perguntou se queria presente. Isabel negou com a cabeça. O gesto lhe deu vontade de rir. Presente, sim. Um presente ao tempo. À noite, de volta ao próprio apartamento, abriu o caderno novo e, com a letra que a vida lhe deu, um pouco inclinada para a direita, um R teimoso que parecia um V, escreveu, dia 0/14. Eu li. Não por curiosidade, mas por herança. O prazo não me pertence, mas a página sim. Se for para eu entrar, que eu entre escrevendo. Fechou,
colocou embaixo do travesseiro como quem reaprende rezas, e apagou a luz. O corpo demorou a aceitar dormir. Quando enfim cedeu, sonhou com uma sala iluminada por uma lâmpada amarela, o barulho das teclas batendo devagar, e a voz de Alina dizendo: a diferença entre testamento e testagem é uma letra. Não tenha medo de trocar letras. É só assim que as famílias evoluem. Acordou com um som seco de metal. No corredor, junto à porta, um envelope pardo esperava no chão. O carimbo do cartório ainda fresco, o selo com a mesma pressa burocrática dos que aprendem a lidar com a morte como expediente. Inventário, Duarte Alina. Dentro, uma carta do advogado: Senhora Isabel, conforme solicitação expressa da falecida, entrego-lhe, junto com este ofício, uma chave antiga referente a um baú no apartamento. Instruções: abrir apenas depois de ler a lista. Abrir apenas se houver coragem. Ponto. A chave pesava mais do que o metal justificava. No papel, uma pós-escrita em letra que não era a do advogado: Isabel, volta. Não assinava, não precisava. Ela encostou a testa na madeira fria da porta, como quem encosta a testa num poema. Depois, riu da própria teatralidade. 14 dias. E a vida, que precisa de leite, pão, contas, e-mails, um banho quente, uma ligação para dizer: mãe, está tudo bem, seguia na sua exigência impaciente. Isabel fritou um ovo, bebeu café preto, deixou o ovo queimar um pouco de propósito, porque era assim que gostava, e ligou para Irene, sua mãe, para dizer que estava com saudades como quem pede desculpas por não ter dito antes. Só então, com o caderno novo na bolsa e a chave antiga na mão, voltou ao edifício da tia, com a estranha certeza de que, se não era a senhora do tempo, pelo menos escolhia o passo. Subiu. Abriu. A casa respirou de novo. No quarto, sob a cama, como se obedecesse a uma tradição de contos de criança, o baú. A fechadura aceitou a chave com facilidade de coisa destinada. Dentro, nenhuma arca de tesouro, nenhum cofre de respostas. Apenas cadernos em branco, muitos, e uma fita de máquina de escrever ainda na embalagem. No topo dos cadernos, uma folha com 2 linhas. Minha última história só termina quando Isabel ler a última linha. Abaixo, um espaço. E, na margem, a data, 15 de abril de 2025. Isabel sorriu, um sorriso que doía e curava ao mesmo tempo. Sentou-se no chão, com as costas na cama, e deixou a cabeça encostar na beirada do colchão, como quando era menina e Alina lhe ensinava a soletrar. Minha última história só termina quando Isabel ler a última linha. Fechou os olhos. A casa, paciente, esperou. Lá embaixo, provavelmente, um velho olhava o relógio do saguão. Lá fora, a cidade fazia o barulho comum das coisas que ignoram profecias. E, por um segundo longo, em que quase acreditou, Isabel pensou que talvez fosse possível renegociar com a lista. Não para cancelar as dívidas, mas para pedir parcelamento. Quando abriu os olhos, a Olivete na sala tinha um papel novo no rolo. Levantou-se devagar, aproximou-se, e leu a primeira frase que o metal obediente havia desenhado: dia 1 de 14, a mulher escolheu entrar. A margem estava perfeita. O alinhamento, um conforto. E, pela primeira vez desde a leitura, Isabel não sentiu que a frase era sentença. Sentiu que era ritmo. E ritmo, ela sabia, se aprende. Se ensina. Se dança. Então disse, para ninguém em particular, e talvez para todos que já haviam ido: Mui. Tô bem, Alina. Vamos ver quem termina. E sorriu, com as mãos sobre as teclas, pronta para aprender a diferença entre escrever e sobreviver, que às vezes é nenhuma. Capítulo 2, Os mortos da tia Alina.
O relógio do prédio parara outra vez às 3h07 quando Isabel subiu as escadas do apartamento no dia seguinte. O porteiro a cumprimentou com o mesmo olhar resignado de quem já testemunhara gente demais entrando e pouca saindo. O corredor exalava aquele cheiro azedo de mofo úmido e livros velhos, o mesmo cheiro que ela associava à tia, papel e eternidade. Atravessou o hall com a chave já na mão e, antes mesmo de girá-la, sentiu a vibração conhecida, o aviso mudo das casas antigas quando pressentem o retorno de um nome que já escreveram demais. Nenhuma explicação, apenas substantivos. Ao lado de cada nome, grampeada, uma cópia datilografada de um texto, uma página literária, uma cena, uma morte contada como ficção. Alina não só previra as mortes, transformará cada uma delas em conto. E todos tinham sido escritos antes do acontecimento. Isabel folheou um a um, sentindo o coração acelerar com a repetição. Os enredos começavam diferentes, mas terminavam sempre com a mesma frase: não há fim que não se escreva. Ela estava no meio da pilha quando ouviu um ruído baixo vindo do quarto. O som metálico de uma gaveta que se abre devagar, sem força, como se alguém a empurrasse com o dorso da mão. Chamou. Alguém aí? Nada. Foi até o corredor, os passos medidos, o corpo inteiro preparado para fingir coragem. O quarto estava escuro, mas a janela aberta deixava entrar o barulho do trânsito. O vento balançava as cortinas, e foi só isso, vento. Mas, no chão, perto da cama, havia uma pasta caída. O rótulo dizia documentos de 1968, caso M. Isabel se agachou, abriu-a e encontrou dentro um maço de folhas datilografadas com títulos mortos da família Duarte. O primeiro parágrafo descrevia uma morte na Rua Maranhão, número exato do prédio onde ela estava. O protagonista chamava-se Daniel, o nome do velho porteiro. E no final do texto, em parêntese, a nota: o homem que avisa. O sangue fugiu-lhe do rosto. Levantou-se, tropeçando nos próprios joelhos, e saiu para o corredor. Daniel estava na portaria, imóvel, o olhar perdido na parede. Você já leu o seu nome, não é? Perguntou ela. Ele sorriu. Li faz 50 anos. A sua tia prometeu que eu não seria o último. Promessas desse tipo são maldição. Maldições são só promessas que demoram. Voltou para o apartamento. A máquina a esperava. No rolo, uma nova folha. Dia 2/14, parte 2, ela conversou com um homem que avisa. E achou que isso era escolha. Isabel quis rasgar o papel, mas conteve-se. A experiência ensinara. Quanto mais se destrói, mais o texto se multiplica. Precisava compreender o mecanismo antes de enfrentá-lo. Passou o resto da tarde investigando a vida de Alina nos recortes de jornal guardados em caixas. Descobriu que, em 1962, a tia fora acusada de práticas espirituais após publicar em um suplemento literário um conto chamado A Queda de Leopoldo Duarte, o mesmo nome do irmão que morreu uma semana depois. O escândalo fez a família escondê-la num sanatório, onde passou 2 anos. Ao sair, mudou de bairro, cortou relações, dedicando-se a datilografar listas que ninguém lia. O poder das palavras era o único assunto proibido nas reuniões familiares. Isabel lembrava-se vagamente de um Natal em que o pai, bêbado, dissera à mesa: ela escreve para matar o tempo, e o tempo se vinga. No meio de uma pasta menor, encontrou um diário de capa vermelha. As últimas páginas estavam coladas de umidade, mas a caligrafia de Alina permanecia intacta, firme, inclinada, quase masculina. Toda família precisa de alguém que conte. Mas o contador paga caro. As histórias precisam de sangue para viver. Abaixo, a data, 17 de março de 1985. No dia seguinte, a mãe de Isabel,
então adolescente, quebrar a perna caindo da escada. Outra coincidência que, 30 anos depois, ainda incomodava os que fingiam não acreditar. Quando o sol começou a cair, Isabel acendeu as luzes. O apartamento parecia encolher à medida que a noite avançava, os móveis ganhando contornos de gente. Sentou-se na poltrona e abriu o caderno azul que comprará. Escreveu, dia 2. Estou catalogando fantasmas. Eles são mais organizados do que nós. Fechou o caderno, exausta. A cabeça latejava. Pensou em voltar para casa, mas a ideia de deixar aquele lugar sozinho lhe pareceu pior. Foi até o quarto de hóspedes e deitou-se sem trocar de roupa. Dormiu mal. Sonhou com a tia. Alina datilografava sem parar, o cabelo caindo nos olhos, e, atrás dela, uma parede inteira de papéis com nomes colados. Cada vez que batia uma tecla, um nome apagava. Isabel tentou gritar, mas a voz não saía. Acordou suando, o coração descompassado. No relógio de cabeceira, 3h07. O mesmo horário. O som da máquina veio da sala. Levantou-se. O ar estava mais denso. As luzes piscavam. Quando chegou à sala, a máquina datilografava sozinha. As teclas subindo e descendo, cadenciadas, precisas. O papel avançava lentamente, cuspindo letras em ritmo de respiração. Isabel ficou parada, hipnotizada, vendo o texto surgir. Quando o barulho cessou, aproximou-se. No papel, apenas uma frase, dia 3 começa com o som de uma tecla. Na manhã seguinte, ligou para o advogado da família. O homem, polido e hesitante, confirmou que havia mais instruções no testamento. Sua tia deixou uma carta lacrada, para ser entregue se a senhora manifestasse interesse em publicar algum material. Isabel garantiu que não publicaria nada, mas pediu para ler a carta. O advogado recusou. Ela foi clara, só depois que a senhorita completar o prazo. Prazo? 14 dias, creio. Isabel desligou. O coração martelava. O prazo estava em toda parte, no testamento, na lista, nas palavras que se escreviam sozinhas. A cada tentativa de entender, o círculo se fechava. À tarde, foi à biblioteca pública procurar qualquer registro de Alina como autora. Encontrou apenas uma ficha, Alina Duarte, contista. Obras não catalogadas. Uma bibliotecária idosa reconheceu o nome. Ela vinha aqui toda semana. Dizia que os mortos precisam de leitor. A frase ficou presa na cabeça de Isabel o resto do dia. De volta ao apartamento, percebeu que alguém, ou algo, reorganizara as pilhas de papel. Sobre a mesa, os textos agora formavam uma sequência. No topo, um título novo, Os Mortos da Tia Lina. E a primeira frase, como sempre, falava dela. A mulher que lê as listas não percebeu que cada nome é um espelho. Sentou-se. Leu o primeiro parágrafo. Era a narrativa de tudo o que ela fizera desde a chegada ao apartamento. A mesma sequência, os mesmos diálogos, até o ovo queimado no café da manhã. A única diferença é que o texto terminava com algo que ainda não acontecerá. Às 20h43, alguém baterá à porta. Quando ela abrir, encontrará o homem que avisa, e atrás dele, o próprio nome datilografado em sangue. O relógio marcava 20h35. O som dos segundos parecia mais alto. Isabel fechou o papel, respirando rápido. Pensou em sair, mas o corpo não obedecia. 20h40, 20h42. 20h43. 3 batidas. A porta ficou ali, de pé, entre ela e a possibilidade. Não quis abrir, mas também não quis ignorar.
Caminhou devagar, cada passo uma pergunta. Gritou. Quem é? Silêncio. Abriu. O corredor estava vazio. No chão, um envelope. Dentro, um pedaço de papel datilografado com uma única linha, dia 3/14, o nome já começou a sangrar. O medo, que até então fora intelectual, desceu à carne. Isabel pegou a folha com um pano, como quem lida com veneno. Deixou-a sobre a mesa, sentou-se ao lado e esperou amanhecer. Quando o sol entrou pela janela, notou um detalhe que antes não havia, na ponta dos dedos, pequenas manchas vermelhas, como se tinta tivesse escapado pelos poros. Passou o dia tentando agir como gente comum, almoço, banho, telefonemas de trabalho. À noite, voltou ao apartamento. O relógio da sala marcava, de novo, 3h07. E, sobre a mesa, um novo texto. O título, datilografado, Os que ainda não morreram. Folheou, assustada. Havia apenas uma página. A primeira linha dizia, o próximo nome da lista escreve para não ser escrito. Abaixo, um espaço em branco. E, no rodapé, a data do dia seguinte. Encostou-se à parede. A respiração curta. A compreensão chegando devagar, como faca que testa carne antes do golpe. A tia a havia deixado ali não como herdeira, mas como substituta. Quando saiu do apartamento, o sol já nascia. A cidade parecia indiferente, carros, crianças indo para a escola, gente discutindo o preço do pão. Isabel olhou para o céu e pensou que talvez fosse exatamente isso que Alina invejara a vida inteira, o poder das pessoas comuns de não saber o que vem depois. Voltou para casa decidida a encontrar o último fio dessa história. Na mala, levava o diário vermelho, a lista original e a folha do dia 2. No caderno azul, escreveu antes de dormir. Dia 3. O texto me observa. O sangue também escreve. Talvez o que a tia queria não fosse me matar, mas me ensinar a continuar. Apagou a luz. O som do relógio da parede parou, pontual, às 3h07. E, no escuro, Isabel teve certeza de que uma tecla foi pressionada em algum lugar da casa. Capítulo 3, o nome que escreve sozinho. O som da tecla ecoou uma segunda vez, clara, metálica. Isabel acordou como se o barulho tivesse atravessado o sonho. Levantou-se devagar, os pés descalços reconhecendo o chão frio, e ficou imóvel por alguns segundos, esperando ouvir de novo. Silêncio. A casa parecia dormir. O relógio da parede marcava 3h07, imóvel, teimoso. O mesmo horário que a perseguia desde o primeiro dia. O silêncio era espesso bastante para se confundir com a respiração, o ar parado, pesado, como se houvesse mais alguém compartilhando o espaço. Acendeu o abajur e olhou em volta. A Olivete permanecia sobre a mesa, um papel em branco no rolo, mas o ar parecia vibrar ao redor da máquina, um zumbido baixo, quase elétrico, vindo das teclas. Isabel se aproximou, hesitante, como quem chega perto de um animal ferido. Quando a mão tocou o corpo metálico, o frio a atravessou até o osso. O papel, antes limpo, agora trazia uma única palavra, no centro, Isabel. A letra era a mesma da tia, inclinada, firme, datilográfica, mas o impacto foi de grito. Por um segundo, pensou ter imaginado. Fechou os olhos, respirou fundo e, quando tornou a abrir, o nome estava ali, imutável, negro e seco, sem qualquer borrão de tinta fresca. Chega, murmurou, afastando-se. Isso termina agora. Foi até a cozinha, acendeu a luz e se serviu de um copo d'água. As mãos tremiam tanto que o vidro tocava os dentes. Tentou raciocinar, talvez fosse um truque da mente cansada, uma coincidência mecânica, o vento, a fita presa,
a tinta que reagira ao calor. Qualquer explicação bastaria. O problema era que, desde que abrira a lista, nenhuma explicação bastava. Na manhã seguinte, levou a Olivete até a varanda e a cobriu com um lençol. Queria afastá-la de vista, como quem esconde um espelho que reflete demais. Pegou o caderno azul e escreveu. Dia 4. A máquina me chamou pelo nome. O som que me acordou foi o mesmo das batidas do meu coração. Não sei mais se ela escreve ou se apenas me devolve o que penso. Fechou o caderno e, por reflexo, voltou a olhar para a mesa. O lençol tremia levemente, como se respirasse. Ao meio-dia, o telefone tocou. Era o advogado. Senhora Isabel? Preciso que venha ao escritório. Agora? É sobre a segunda parte do testamento de sua tia. Encontramos um documento adicional. O escritório ficava a 3 quadras do prédio de Alina. O advogado, um homem baixo e calvo, a recebeu com o nervosismo dos que lidam com gente prestes a herdar segredos. Entregou-lhe uma pasta. Dentro, um envelope lacrado e um bilhete. Entregar a Isabel Duarte no 4º dia, às 12h15. Isabel olhou o relógio. 12h15 exatos. O que tem aqui? Perguntou. Não sei. A senhora pode abrir. Rasgou o lacre. Dentro, uma única folha datilografada. O mesmo papel amarelado da lista. Leu em voz alta. Dia 4 de 14. Isabel lerá esta carta e acreditará que ainda pode escapar. Mas ninguém escapa daquilo que escreve o próprio nome. Virou o papel. No verso, uma assinatura, Alina Duarte. Isso é alguma piada? Perguntou ao advogado. Ele levantou as mãos, confuso. Foi depositado há meses, com instruções. Saiu do escritório como quem foge de um incêndio. A cabeça latejava. Caminhou sem direção, os pensamentos embaralhados. Quando se deu conta, estava novamente em frente ao prédio da tia. A portaria vazia, o relógio parado. Entrou sem falar com ninguém, subiu os degraus e abriu o apartamento. O lençol da máquina estava no chão. O papel no rolo agora trazia outra frase. Dia 4 termina com o som de um coração. O relógio marcava 3h07. A pressão no peito veio como uma onda. O ar rareou. Sentou-se no sofá, lutando para respirar. A vista escureceu nas bordas, o som do próprio pulso preenchendo os ouvidos. Por um momento, pensou que fosse morrer ali, no mesmo apartamento onde todas as mortes tinham sido escritas. Depois, lentamente, a dor recuou. O ar voltou. Levantou-se cambaleante. Eu não vou te dar isso, disse a máquina. Nem o prazer da coincidência. Pegou a lista original e encarou o próprio nome. 14 dias. Hoje era o 4º. Faltavam 10, o som de um coração. Tentou rir, mas o som saiu rouco. Lembrou-se de uma frase da tia, dita numa conversa distante: as histórias são como organismos. Quando sabem o fim, começam a morrer. Se conseguisse dar um final àquela história, talvez o feitiço se quebrasse. Decidiu procurar as origens. No Diário Vermelho de Alina, uma anotação chamava atenção: fevereiro de 1968, nascimento do primeiro nome. Passou o resto do dia nos arquivos públicos. Descobriu que, naquela data, Alina publicara um conto num suplemento literário chamado Inventário dos Vivos. O texto descrevia o naufrágio de um navio com um personagem chamado Leopoldo Duarte, o mesmo tio cujo nome abria a lista. O jornal circulou no dia 3 de março. No dia 5, o navio Santa Amália afundou na costa de Santos. Coincidência demais.
Mais adiante, encontrou outro recorte, de 1979. Um artigo anônimo descrevia um incêndio num prédio da Rua Augusta, o mesmo ano e local da morte de Hilda. Abaixo, uma nota escrita à mão: cada texto é um espelho de carne. Voltou para casa ao entardecer. O céu avermelhado refletia-se nas janelas, transformando o apartamento num aquário de luz e sombras. O telefone tocou. Atendeu no segundo toque. Você está escrevendo, não está? Disse a voz de Daniel. Como assim? É assim que começa. Primeiro você lê. Depois, a lista te escreve. E então você escreve de volta. Eu não quero isso. Ninguém quer. Mas é o único jeito de não morrer dentro de outra frase. A ligação caiu. Isabel ficou olhando o telefone como quem observa um bicho venenoso. Depois, abriu o caderno azul e começou a escrever. As palavras vinham rápidas, sem pausa. Dia 4. Escrevo porque preciso provar que o papel me pertence. Se eu escrever meu próprio fim, talvez o livro acabe sem mim. As letras fluíam, a tinta manchando os dedos, até que percebeu um detalhe. No canto da página, as margens pareciam se mover, se estreitando. As linhas que ela escrevia começavam a desaparecer logo após serem concluídas, como se o caderno as sugasse. O medo subiu pelo estômago. Fechou o caderno, apertando as capas. O som da Olivetti, ao fundo, respondeu, uma batida seca, depois outra. Foi até a mesa. O papel novo dizia, dia 5/14, ela tentou tomar o papel, e o papel tomou de volta. Naquela noite, sonhou que datilografava dentro de um espelho. Cada letra batida aparecia também na sua pele, em relevo. Quando acordou, o antebraço esquerdo ardia. No centro, em vermelho, o contorno recente de uma palavra, continua. Correu para o banheiro, lavou o braço, mas a marca permanecia, sem sangue, sem dor, apenas escrita. Sentou-se no chão, o corpo tremendo. Pela primeira vez, chorou. Chorou não de medo, mas de exaustão. Quando o pranto cessou, levantou-se e foi até a janela. A cidade parecia normal, banal, viva. Um cachorro latiu no térreo, uma mulher gritou o nome de uma criança. Tudo seguia. Aquilo lhe deu raiva. Como podia o mundo continuar tão indiferente? Voltou à mesa, ligou a máquina e escreveu. Dia 5. Se o tempo não me nota, eu o reescrevo. Ninguém mais morrerá nesta casa. O estalo das teclas soou diferente, como se as palavras se recusassem a aceitar a promessa. Parou, respirou fundo e, numa tentativa de selar o pacto, digitou a última frase, a lista termina agora. Silêncio. O papel avançou sozinho mais 2 linhas e datilografou sem ajuda, dia 5/14, a lista não termina. Ela apenas muda de mãos. A fita girava sozinha, as teclas se moviam como dedos invisíveis. Isabel recuou. A máquina terminou o texto e cuspiu o papel. No rodapé, um nome novo, Daniel, 2025, voz, ponto. Na manhã seguinte, a notícia estava em todos os jornais locais, ex-porteiro encontrado morto em apartamento antigo do centro. Causa indeterminada. Isabel não conseguiu chorar. O choque era seco, mineral. Passou o dia inteiro sentada diante da máquina, encarando o espaço onde o papel devia estar. Quando finalmente teve coragem de abrir o caderno azul, encontrou uma frase escrita com caligrafia que não era sua. O próximo nome sempre escreve para se justificar. À noite, com o coração em tumulto, fez as malas. Pretendia deixar a cidade, ir para qualquer lugar onde os relógios não parassem às 3h07. Mas, quando abriu a porta, encontrou o corredor mergulhado em uma penumbra densa.
No chão, um envelope pardo. Dentro, uma nova folha datilografada, dia 6/14, ela vai tentar fugir. Mas ninguém foge da página onde foi escrito. O documento tremia nas mãos dela. Pela primeira vez, sentiu não apenas medo, mas uma estranha piedade, por Alina, por Daniel, por todos os nomes que vieram antes. Talvez nenhum deles quisesse matar, talvez apenas quisessem terminar a história. Fechou a porta devagar, foi até a máquina e a cobriu novamente com o lençol. Sentou-se no chão, o rosto entre as mãos, e sussurrou: "Eu não vou fugir." Do outro lado da sala, a máquina respondeu com um único som, uma tecla só, seca e definitiva: Enter. O ponteiro do relógio moveu-se sozinho, pela primeira vez em dias, marcando 3h08. Surro indecifrável. Isabel não dormia há 2 dias. O corpo pedia repouso, mas a mente permanecia em alerta, vigilante, como se pressentisse que o menor descuido a tornaria parte do texto. A máquina de escrever, sob o lençol, fazia sombra sobre o piso, uma montanha muda e ameaçadora. Cada vez que passava por ela, Isabel sentia o cheiro de ferro quente e tinta, como se o metal respirasse. Tentou se distrair. Lavou pratos, varreu o chão, acendeu o rádio para ouvir vozes humanas. Nenhuma estação pegava, só ruído. Desligou. O som do relógio parado era mais sincero do que o chiado do mundo. Pegou o caderno azul, o companheiro que ainda parecia lhe pertencer, e escreveu. Dia 6. A máquina não fala, mas ouve. O papel, quando em branco, parece inocente, até que alguém encosta nele. Estou cercada por inocentes perigosos. Fechou o caderno, mas a sensação de estar sendo observada permaneceu. Foi então que percebeu algo novo, a parede atrás da escrivaninha estava diferente. Um relevo discreto, como se uma parte do reboco tivesse sido substituída. Passou a mão, o som oco devolveu um arrepio. Puxou a mesa alguns centímetros. Atrás dela, um retângulo de madeira pintado da mesma cor da parede. Uma portinhola. "O que é isso, Alina?" murmurou. Forçou com as unhas até que a pequena porta cedeu. Lá dentro, um espaço estreito, escuro, mas não vazio. Um envelope, grosso, amarrado com fita vermelha, repousava sobre uma pilha de cadernos finos. Puxou o envelope. Na capa, escrito em letra grande, a história que faltava. Abriu com o cuidado que se dá a objetos que respiram. Dentro, várias folhas datilografadas, numeradas. As primeiras linhas a fizeram prender o fôlego. O quarto nome da lista tentou fugir. Descobriu que a fuga é apenas outra forma de leitura. Cada geração precisa de alguém que continue o texto, e toda substituta começa negando o ofício. Mas a negação também é escrita. O texto parecia se dirigir diretamente a ela. E era sobre ela. Os gestos, as tentativas, até as palavras do caderno azul. O que a assustava não era ser personagem, mas ser observada por alguém que conhecia seus pensamentos mais íntimos. Continuou lendo. A narrativa descrevia uma mulher chamada Elisa Duarte, que herdava a maldição da família após queimar um caderno herdado da tia. Elisa, aquele nome soava familiar. Folheou até o fim. Na última página, a frase, Elisa não sabe que, no futuro, alguém lerá seu nome e se chamará Isabel. O ar faltou. Elisa era sua avó. Voltou à primeira página e procurou uma data. 1955. Alina tinha 22 anos quando escreveu. Antes de tudo começar, antes da primeira morte registrada. Era a semente. O texto que gerou todos os outros. A revelação lhe trouxe um alívio perverso. A maldição não nascia da morte,
mas da leitura. A família inteira estava presa em uma cadeia de heranças narrativas, cada geração se tornando personagem da anterior. Se Alina escrevera a morte de todos, quem escrevera a de Alina? Sentou-se, encarando a máquina coberta. A resposta parecia estar ali. Puxou o lençol. O metal brilhou, frio. Colocou um novo papel. As mãos tremiam. Vamos conversar, disse. Digitou. Quem escreveu sua morte, Alina? Por um instante, nada aconteceu. Depois, uma tecla moveu-se sozinha. A letra I. Outra tecla, L mais uma, e a palavra se formou devagar, cada batida ecoando no silêncio. Elisa. Minha avó? Perguntou. As teclas pararam. Então, lentamente, uma nova palavra surgiu. Sim. Isabel sentiu o corpo gelar. A máquina respondia. A voz da família, condensada no ferro. Digitou. Por quê? A resposta veio em ritmo constante, como quem dita um segredo antigo. Porque uma história precisa de começo e fim. Elisa escreveu o começo. Eu escrevi o meio. Agora você precisa escrever o fim. E se eu me recusar? Então o livro nunca fecha. O quarto parecia mais escuro. A luz tremia. Isabel percebeu que o vento soprava de dentro para fora, como se o apartamento respirasse. Dia 7/14 escreveu a máquina, sozinha, enquanto ela assistia, imóvel. Ela finalmente entendeu o que significa herdar o tempo. De repente, tudo fez sentido, o relógio parado, os dias contados, as coincidências. Não era uma maldição, era um ciclo. Cada Duarte recebia a incumbência de registrar a morte da geração anterior. Elisa escrevera Alina. Alina escrevera Isabel. E Isabel deveria escrever, quem? A pergunta doeu. Quem viria depois? O nome apareceu no papel antes que ela pudesse pensar, Irene. A mãe. A primeira reação foi recusar. Não! Gritou. Isso acaba aqui. Mas a máquina, impassível, respondeu. O fim é escolha, mas a escolha também é fim. Saiu de casa em desespero. O corredor lhe pareceu estreito, as paredes pulsando. Desceu as escadas quase correndo. Na rua, a chuva caía fina. Ligou para Irene. Mãe, onde você está? Em casa. Por quê? Tranca as portas. Não saia. O que houve, Isabel? Eu explico depois. Só, tranca tudo. Irene hesitou. Você está com essa voz igual à da sua tia. A ligação caiu. Voltar para casa era inútil. A história corria mais rápido que ela. Se o que a máquina dizia era verdade, Irene já estava escrita. Mas algo dentro dela recusava o destino. Decidiu fazer o oposto, escrever outra coisa. De volta ao apartamento, encharcada, sentou-se diante da Olivetti e digitou com força. Dia 7. A lista termina com Irene viva. Nenhum nome a mais. As teclas responderam com estalos de protesto. A fita travou. As letras se sobrepunham, borrando o papel. De repente, o barulho cessou. O ar se encheu de cheiro de tinta queimada. A máquina tremia. Então, com um movimento próprio, cuspiu o papel e datilografou sozinha. Toda mudança pede um sacrifício. Um ruído veio do corredor, um estalo, depois outro. Passos? Correu até a porta, abriu. Nada. Voltou à sala e encontrou o caderno azul aberto, mesmo que não o tivesse tocado. A página em branco agora exibia uma frase, escrita com sua própria caligrafia.
Ela escolheu salvar uma, e perdeu outra. Não, disse, balançando a cabeça. Não. O telefone tocou. Mãe? Do outro lado, o silêncio. Depois, a voz rouca de uma mulher, fraca. Isabel. Mãe? Eu sonhei com Alina. Ela dizia que o tempo é um novelo. O som de algo caindo. Um grito distante. Alinha morta. Correu até o prédio da mãe. O elevador demorou uma eternidade. Quando a porta se abriu, o corredor estava cheio de vizinhos. Irene, deitada no chão, cercada de gente. Um paramédico balançava a cabeça. Parada cardíaca, disse alguém. Morreu dormindo. Isabel ajoelhou-se ao lado do corpo. A mãe parecia tranquila, o rosto sereno, quase sorrindo. Nas mãos, uma folha amarelada. Tirou-a com cuidado. Era uma página datilografada. No topo, as mesmas letras familiares. Dia 7/14, Irene sonhará com Alina. O choro veio seco, silencioso. Nenhuma lágrima, apenas o som do ar se partindo dentro do peito. Entendeu, ali, que resistir à história não a apagava, só antecipava o capítulo. De volta ao apartamento, colocou a folha sobre a mesa. A máquina guardava, imóvel, como uma fera saciada. Acabou, disse ela. Você venceu. Inseriu uma nova folha e escreveu. Dia 8. O texto termina comigo. As teclas moveram-se sozinhas. Não. Termina com quem ler. O relógio marcou 3h07. A fita girou uma última vez, imprimindo o som que Isabel jamais esqueceria, um clique seco, como o fechar de um livro. O papel saiu da máquina e caiu no chão. Ela não teve coragem de olhar. Na manhã seguinte, o porteiro subiu para entregar correspondências e encontrou o apartamento aberto. Isabel não estava. A mesa, coberta de papéis, exibia um último texto, datilografado em linhas perfeitas. A mulher escreveu até o fim. A história, enfim, pode descansar. O nome dela agora é apenas Eco. O tempo volta a correr. Mas, no rodapé, uma linha menor, quase invisível, acrescentava algo novo. Próximo nome, Marta Tavares. 15 de maio de 2025. E Marta era a moça que, curiosa, recolhia os papéis do chão. Capítulo 5, o último nome da lista. Marta Tavares trabalhava no cartório do centro havia 9 anos. Era boa com papéis, tinha paciência dos que lidam com documentos mortos e a desconfiança dos que lidam com gente viva. Na manhã de 15 de abril, entrou na sala de registros e encontrou sobre sua mesa um envelope pardo, sem remetente. Estava carimbado com a data do dia anterior e trazia, em letras datilografadas, um nome, Isabel Duarte. Abriu por dever de ofício, não por curiosidade. Dentro, havia uma folha de papel amarelado, datilografada em margens perfeitas. A primeira frase fez com que o coração dela errasse o compasso. Se você está lendo, é porque o texto ainda não terminou. Abaixo, em letras menores, o próximo nome é o seu. Marta riu, nervosa. Achou que fosse trote, ou algum tipo de pegadinha literária. Mas quando virou a folha, viu algo que a fez prender a respiração. No rodapé, impresso em fita azul, estava escrito, Marta Tavares, 15 de maio de 2025. O papel tremia em suas mãos. Tentou pensar em explicações. Um erro. Um homônimo. Um delírio. A sala de arquivo cheirava a mofo e a carimbo antigo, e o relógio quebrado no alto da parede marcava, pela coincidência que só o absurdo é capaz de produzir, 3h07. Santo Deus, murmurou.
Chamou a colega do setor ao lado, mas quando voltou, o envelope havia sumido. Em seu lugar, sobre a mesa, repousava uma folha branca. Dia 1 de 30. Marta leu o que não devia. Naquela noite, Marta chegou em casa atrasada. O marido, Adalberto, assistia televisão, indiferente. O filho pequeno dormia. A rotina de sempre, o jantar frio, o copo de leite, a novela. Só que, dentro dela, nada mais era igual. Sentia o peso de um segredo que não lhe pertencia, mas a escolhera. Tentou convencer-se de que era coincidência. Jogou a folha no lixo, fez café, tomou um banho demorado. Mas o papel reapareceu no criado mudo, dobrado em 4, como se tivesse caminhado sozinho. A frase agora estava diferente. Dia 2 de 30, ela fingiu que podia esquecer. O medo começou a tomar forma. Não era mais só ansiedade, era algo físico, um arrepio constante, uma presença. Marta começou a ouvir sons vindos do escritório, o bater de teclas, o rolar de uma fita metálica. Achou que era a casa se acomodando, madeira, vento, encanamento. Mas quando abriu a porta, viu, sobre a escrivaninha, uma máquina de escrever. Não era a sua. Nunca a tinha visto antes. Verde, antiga, Olivetti. Na folha, uma frase em letras recém-impressas, dia 3 de 30, a mulher encontrou o instrumento. Tentou se desfazer dela. Pegou a máquina, pesada, e a levou até a garagem. A cada degrau, o som das teclas parecia ecoar, mesmo sem toque. Trancou-a no porta-malas do carro e subiu. Dormiu mal, sonhou com uma mulher de cabelos grisalhos, os olhos claros demais, batendo as teclas com precisão cruel. Ao acordar, o carro estava aberto. A máquina, de volta ao escritório. O papel agora dizia, dia 4 de 30, ela tentou fugir, mas o papel veio junto. No trabalho, o boato sobre a morte de Isabel Duarte começou a circular. Marta ouviu os colegas comentando, era uma arquivista também, coitada. Aquela do inventário dos Duarte, lembra? Morreu sozinha, dizem. O nome se espalhou pelo prédio como uma praga. Naquela tarde, Marta recebeu outro envelope. Dentro, uma folha curta. Isabel escreveu o fim. Cabe a você escrever o recomeço. No verso, algo a lápis, um endereço, o mesmo prédio antigo da Rua Maranhão. Levou 3 dias para reunir coragem. Quando finalmente foi, o porteiro, um homem novo, que parecia cansado demais para a idade, ergueu os olhos e disse: A senhora veio pela máquina? Como sabe? Todos vêm por causa dela. Entregou-lhe uma chave. 3º andar, apartamento 32. E a mulher que morava lá? Já se foi. Deixou o relógio travado. Subiu. O corredor cheirava a ferrugem e incenso. O apartamento estava destrancado. Dentro, um cemitério de papéis. O vento agitava folhas espalhadas, e o som que vinha da sala era o mesmo das noites em sua casa, teclas. A máquina estava ali, sozinha, sobre a mesa. No papel, uma frase nova, dia 5 de 30, ela encontrou o palco. Marta sentou-se, exausta. O que você quer de mim? Sussurrou. A resposta surgiu, letra por letra, sob seus olhos. Quero continuidade. Eu não escrevo. Então copie. Copiar o quê? O que lê? Ela obedeceu, sem entender. Pegou a primeira folha ao acaso, um texto com o título A Herdeira do Fim, e começou a datilografar. As teclas pesavam, mas cada palavra vinha com nitidez, como se já soubesse o texto de cor. Quando terminou, o papel saiu sozinho da máquina.
Abaixo da última linha, uma frase nova, não escrita por ela. Dia 6/30, o próximo nome já começou a ser escrito. Saiu do apartamento cambaleando. O porteiro olhou para ela, sério. A senhora voltou diferente. Como assim? O relógio lá embaixo voltou a andar. As semanas seguintes foram um borrão. Marta continuava indo ao trabalho, mas a rotina parecia se repetir como um parágrafo lido 1000 vezes. Tudo se movia em torno da máquina, as noites, os sonhos, o som do papel avançando. Começou a perceber pequenas mudanças em casa. O marido, antes calado, tornará-se mais distante, como se o ar em volta dela o repelisse. O filho a evitava, dizendo que a mãe fala sozinha. Às vezes, acordava de madrugada e o menino estava em pé na porta, observando-a datilografar, olhos abertos, corpo imóvel. Volta para a cama, querido. Mãe, quem é a mulher que escreve com você? Marta não respondeu. No dia seguinte, o marido levou o filho para a casa da sogra. Você precisa descansar, disse. Ela não discutiu. Ficou sozinha com a máquina e o relógio que agora também marcava 3h07 todas as madrugadas. Na manhã do dia 30 de abril, recebeu uma carta do cartório. Dentro, o atestado oficial, inventário do arte concluído. No rodapé, a assinatura eletrônica de um sistema que ela mesma operava todos os dias. Acabou, disse em voz alta. Acabou. Mas a máquina, do outro lado do quarto, respondeu. Nada acaba antes da leitura final. Marta foi até ela, furiosa. Então o que falta? As teclas moveram-se. O último nome. Qual nome? O seu. Puxou o papel do rolo, rasgou-o, jogou os pedaços pela janela. Chorou, gritou, destruiu os cadernos. Achou que o barulho a libertaria. Quando o silêncio voltou, caiu no sofá, exausta. Dormiu. Sonhou com Isabel. Ela estava sentada na mesma mesa, os olhos vazios, as mãos cobertas de tinta. Atrás dela, uma parede cheia de folhas. Cada uma com um nome. Isabel estendeu o braço e apontou para uma folha no centro. Marta se aproximou. Leu o que estava escrito. Marta Tavares, 15 de maio de 2025, fim, ponto. Quando acordou, o relógio marcava o mesmo horário de sempre, 3h07. A máquina estava coberta de folhas novas, todas em branco. No topo de uma delas, um único parágrafo em letras recentes. Dia 30/30, ela sonhou o próprio fim. O dia 15 chegou com uma calma insuportável. O céu nublado, o ar morno. Marta passou a manhã tentando agir como se fosse só mais uma terça-feira, arrumou a cama, lavou a louça, alimentou o gato. Às 3 da tarde, sentou-se diante da máquina. E então? Perguntou. É agora? As teclas responderam, sim. Mas o fim é a escolha. Posso escrever outra coisa? Sempre pôde. E se eu escrever um começo? Então o tempo recomeça. Pegou um papel novo. Inseriu no rolo. Respirou fundo. Então vamos começar. Digitou, devagar. Dia 1. Alguém encontrará esta história e acreditará que é ficção. A máquina hesitou. Depois, as teclas voltaram a se mover sozinhas, completando. E, ao ler, se tornará parte dela. Marta sorriu. O som do relógio parou. O apartamento mergulhou num silêncio denso, como o da respiração contida. Fechou os olhos. Sentiu o vento tocar-lhe o rosto. Na manhã seguinte, o porteiro encontrou a porta entreaberta. O apartamento estava vazio.
A máquina, coberta de pó, guardava uma única folha datilografada. Toda história tem dois autores, quem escreve e quem termina. Se você está lendo, é porque a história continua. No rodapé, em letras menores, o novo nome. Helena Duarte, 2030. E, ao longe, a Olivetti deixou escapar um último som, quase um sussurro metálico. Enter. Fim.